Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grande amor de José por Jesus, sua ansiedade pela salvação da humanidade. Segunda parte. Em outras ocasiões, José encontrava Jesus ajoelhado com os seus braços abertos em cruz, orando para o Pai Celeste e derramando lágrimas. O facto feria José profundamente e ele se dirigia a Maria para saber a causa daquele choro do menino, dizendo: Querida Maria, por que o nosso querido Jesus chora dessa maneira? Terei eu feito algo indevido ou cometido algum erro? Ela então o acalmava e afirmava que nada ocorria com ele, que chorava pelas ofensas que a humanidade fazia para o seu Pai Divino e que, chorando, implorava ao Senhor para que se mostrasse misericordioso e que aplacasse sua ira por aquelas ofensas todas. E que a posição de Jesus representava sua disposição em morrer na cruz pela salvação da humanidade pecadora. José agradecia aquelas explicações e, ajoelhando também, implorava conjuntamente por aquela misericórdia divina, chorando amargamente por todas aquelas ofensas cometidas contra o Senhor. Inconsolável se oferecia também para sofrer todos os males, desde que Deus não fosse mais ofendido, pois era grande o seu amor pelo Senhor, e ainda maior o seu sofrimento em termos das ofensas que recebia. Jesus precisava mesmo consolar e animar seu pai, pois, do contrário, ele permaneceria continuamente atormentado, chorando sem parar. Para que isso não acontecesse, Jesus lhe pedia para que se levantasse e se animasse, dizendo com muita graciosidade: Pai, levanta-te, pois que já chega. Tuas súplicas e oferendas agradaram muito ao meu Pai Celeste. Podes estar certo de que virá o tempo em que ele será conhecido e amado por muitos e que tuas orações não são vãs. Com o tempo, teus pedidos serão atendidos. Dessa forma, ele consolava e animava José, que então agradecia aquelas palavras. Jesus então o acariciava tenramente, e o coração do santo se enchia de alegrias por esse motivo. Estando já suficientemente crescido, Jesus quis ir com José, providenciar o necessário para a manutenção familiar, e disso lhe deu ciência. O facto alegrou imensamente o santo, que então decidiu atender aquele pedido, e com beneplácito e satisfação de Maria, passou a levá-lo com ele para efetuar as costumeiras compras. Dessa forma, Jesus saiu pela primeira vez com ele. O próprio ar se mostrava mais leve, limpo e puro, sereno e tranquilo nesse dia, pois o Filho de Deus andava pelas ruas pela primeira vez. Todos os egípcios foram tomados de estranha alegria, sem que soubessem o motivo disso. O menino caminhava graciosamente, mas com fisionomia serena e majestosa. José andava com alegria inenarrável, pois sabia levar junto o tesouro do paraíso. O Filho do Pai Celeste, o Senhor. Encontravam muitas pessoas pelo percurso, e todas se mostravam surpresas com a extraordinária beleza e graciosidade de Jesus, e se congratulavam com José pela distinção de seu filho. Entretanto, não faltaram os que mostravam um comportamento diferente, dizendo: Que judiação! Pena que esse menino tão lindo deva ser filho de alguém tão pobre, pois na verdade é dono de um ar tão nobre e de uma beleza tão rara, e é extremamente amável e gentil. De facto, todos se mostravam extremamente fascinados com a visão do menino Jesus. Muitas crianças os acompanharam pelo caminho, e ele, muito amável, lhes fazia festa, sorrindo alegremente. José retornou então à casa, onde Maria o aguardava em grande expectativa. Espalhou-se rapidamente pela cidade aquela fama do filho de José, e muitos queriam então vê-lo. Não ousavam ir à sua casa, esperando que o santo saísse novamente com ele, para que pudessem apreciá-lo convenientemente.
Alguns vizinhos, ouvindo todos aqueles rumores, chegavam a arranjar motivos falsos para irem a Maria ver aquele menino tão falado. Pretextavam levar algum trabalho para ela, para poderem admirar toda aquela beleza, graciosidade e majestade de Jesus. Ela e o menino recebiam todos prazerosamente, e as pessoas davam muito respeito e atenção ao que ela dissesse. Saindo José de casa sozinho, todos lhe perguntavam por Maria e Jesus, desejosos de poder vê-los. Por esses motivos, Maria teve grandes oportunidades de ensinar-lhes a verdadeira fé e também de fazer com que conhecessem o Deus verdadeiro daquela fé, principalmente para os que mostravam boa vontade e receptividade nesse sentido. Muitas crianças, por seu lado, apreciavam brincar com ele e lhe levavam frutas e pão, dos quais se alimentavam conjuntamente. Ele as recebia com grande prazer, as abençoava e as alimentava, e brincava muito com elas, desfrutando de sua companhia. José observava todos esses factos e gostava muito do que via, agradecendo ao Senhor o facto que pelo menos aquelas crianças tinham, assim, ocasião de conhecê-lo, a ele, o Deus verdadeiro. Naquelas ocasiões em que saíam juntos, quando notava que todos o admiravam, que as crianças o acompanhavam e que se via entre amigos, Jesus olhava para o alto e dizia: "Lá no alto é a casa do meu Pai Celeste." E as crianças, em sua inocência, o imitavam e exclamavam: "Lá em cima é a casa do Pai Celeste." José se alegrava muito com isso, olhava ele mesmo para o céu e permanecia quieto, contemplando a glória toda daquele Pai divino. Passando pelas ruas com o menino, pessoas os convidavam para que entrassem em suas casas para poderem observar mais comodamente o menino e desfrutar sua presença com maior tranquilidade. José muito amavelmente recusava tais convites, de forma geral, entretanto, onde existissem crianças com as quais Jesus teria gostado de brincar, aceitava as ofertas e entrava, e todos os da casa corriam então para ver o Deus menino e privar com ele por alguns momentos. Jesus mostrava comportamento muito afável, mas mantinha também uma atitude de certa forma majestosa e imponente, e as pessoas acabavam por não usarem carícias e carinhos normalmente dispensados às crianças. Todos admiravam sua extraordinária beleza, majestade e graciosidade, embora se sentissem algo magoados por aquela distância demonstrada. Todavia, com as crianças Jesus confraternizava e as acariciava, e elas o acompanhavam para onde fosse, juntamente com José. O santo agradecia aos que os haviam convidado e seguia o seu caminho. Todos lhe diziam considerar-se muito afortunado em ter um filho como tinha, até mesmo por pessoas de posições muito importantes naquela cidade. O santo era invejado por esse motivo. Indo embora, ele se colocava a meditar sobre todas aquelas demonstrações de afeto e de entusiasmo pelo seu querido Jesus. E refletindo sobre o lastimável estado em que elas se encontravam, privadas do conhecimento de Deus verdadeiro, sentia grande pena e sofria por elas. Chorava a sua desgraça e pedia a Jesus para que intercedesse junto ao seu Pai Celeste, para que elas também pudessem conhecer aquele Deus verdadeiro, fazendo o mesmo com que aqueles que o saudavam e admiravam Jesus, para que também fosse aquinhoados com um filho como o seu. Passadas as pessoas, ele dizia para o Senhor: "Ó meu Deus, estes nem mesmo vos conhecem e, no entanto, mostram boa vontade para conosco. Que poderei fazer para que também vos conheçam e vos amem? Se necessário, darei até mesmo a minha vida para que eles se convertam a vós." Dessa maneira, o santo desejava e clamava permanentemente para que isso acontecesse.
Muitas pessoas o viam chorando e lhe perguntavam o motivo daquelas lágrimas. Respondia estar triste por ver que muitos eram privados do bem verdadeiro e que ele, assim os vendo privados de tão grande felicidade, não podia deixar de chorar por eles. As pessoas não entendiam exatamente o significado dessas afirmações e assumiam que ele se referisse a bens materiais ou temporais, e diziam entre si: como assim, simplório? Sendo tão pobre como é, julga que também o somos todos nós? Encontrando algumas pessoas perversas em seu caminho, notava a tristeza de Jesus para com eles. Ele então se afligia e rezava para que se recuperassem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passadas as pessoas, ele dizia para o Senhor: ó meu Deus, estes nem mesmo vos conhecem, e no entanto mostram boa vontade para conosco. Que poderei fazer para que também vos conheçam e vos amem? Se necessário, darei até mesmo minha vida, para que eles se convertam a vós. Dessa maneira o santo desejava e clamava permanentemente para que isso acontecesse.